Olá, eu sou a psicóloga Elisângela, estou aqui no Fome de Transformação, junto com a Gabriela, e a gente vai começar mais um programa e hoje vai ser sobre violência doméstica. Então, a gente vai falar tanto da questão dos pais com os filhos, da mulher com o seu marido, da violência que algumas mulheres também fazem para os homens. Então, é esse o nosso tema e fica até o final que a gente vai dar algumas dicas. E não esqueça, me lembre, meninas, Dá o like, compartilha compartilha e segue a gente aqui no canal. Então, vamos lá? Vamos lá, eu sou Gabriela, Gabi Sabe, sou escritora de um livro, Abuso, Guia Prático, Como Identificar e se Libertar de Relacionamentos Abusivos. E hoje as nossas convidadas são a doutora Patrícia, que é advogada, e a doutora Regina, que é psicóloga, que vai ajudar a gente a falar desse tema, né, e deixar várias dicas para vocês também. Nós podemos também começar falando sobre a questão da agressividade versus a violência, que eu acho que é um tema bem importante que está também na violência psicológica. E depois a gente vai falar também sobre o tema do Enem. Sim, com Você certeza. lembra do tema Sim, do Enem? lembro. O trabalho invisível da mulher. mulher. Trabalho invisível da mulher. Então, fala um pouquinho sobre a agressividade que nós todos A temos. agressividade, ela pode ser tanto psicológica, né? Porque pode, e também física, né? Não, agressividade no sentido da energia psíquica. Tá. E quando essa agressividade se torna uma violência. E como que a gente pode trabalhar isso? E aí eu gostaria que a Regina falasse um pouquinho. Tá, então, a agressividade, ela gera muitas emoções, sentimentos, né? E uma delas é a raiva. E a raiva é um movimento, aliás, todas as emoções e todos os sentimentos, você tem um lado positivo e o lado negativo. Ele faz parte da condição humana, da condição animal, né? Todos nós temos isso. Então, quando a gente se percebe com a raiva, que é um dos sentimentos assim que normalmente a gente vai e já age, né? Então, antes de agir, os antigos mesmo falavam, né? Vamos contar até 10. Esse contar até 10, às vezes a gente pode respirar. Respira um pouquinho, que só o fato de você respirar naquele momento você já consegue transformar essa raiva gerada numa agressividade para uma outra coisa. Então, se você vai falar com um filho, aquilo que o filho fez, dá aquela raiva que todos nós temos. Ok, identifica, eu estou com a raiva. Mas aí você pode respira calmamente, se percebe com aquela raiva e faz um movimento daquilo que precisa ser enérgico, porque a raiva traz esse movimento que precisa dar o limite também, que às vezes um filho está fazendo aquilo que precisa aprender que existe um limite daquilo. Então, você pode até ser enérgica, ter aquela força daquele movimento da emoção raiva, mas você pode até interpretar que você tá muito brava, mas você não tem o sentimento, né? Você não está mais com o sentimento agressivo. Você sabe que aquela raiva foi transformada para pôr um limite. Mas como que ela vai reconhecer esse sentimento? Porque geralmente as pessoas, elas gatilham, né? Então, algum fato faz com que ela sinta raiva, né? Faz com que ela tenha esse sentimento e ela externa isso, né? Ela coloca isso para fora. E aí, a respiração, acho que é uma dica bacana para dar no final, hein? Uma técnica de respiração para a pessoa fazer em casa, eu acho que maravilhoso, sim. né? E aí a gente deixa para o final, gente. Então, mas assim, como que ela pode identificar esse sentimento e bloquear esse sentimento? A respiração ajuda, mas só que antes de vir a respiração, ela precisa identificar que ela tá. Porque a raiva, acho que às vezes fala mais alto, né? Como que ela consegue isso? A raiva, ela é um movimento que, como a gente
gente está falando da agressividade, né? Então, ela já identificou. A emoção vem, já sabe, é porque, raiva. não, só Né? que Não quando a tem pessoa tá uma... lá no meio dessa emoção, ela fica cada vez mais calorosa. E aí ela vai gatilhar outra pessoa, e aí a dinâmica vai ficar cada vez mais quente, né? Então, a administração da raiva, se a gente for pensar, ela começa desde pequenininho. Então, a criança lá com 1 ano e meio já está na fase da birra. Então, como os pais vão reagir a essa birra é que vai ajudar a criança a aprender a transformar a raiva num comportamento assertivo. Então, o que geralmente acontece é que, assim, a criança está com raiva. Os pais precisam conter essa raiva e não ficar com raiva junto. E ali ele vai ensinando. Sim. Agora, infelizmente, alguns pais não conseguem. E aí a raiva, que é uma agressividade natural, quando eu falo agressividade e energia, ela pode sim ser transformada em violência. Isso. Então, quando a criança não aprende desde pequena a administrar a raiva, ou seja, vamos usar a palavra transformação, transformar a raiva em uma ação assertiva, aí vem a violência. Então, eu não sei, né, assim, mas eu acho que até quando, dependendo do gatilho, eu acho que tem um limite, aquilo não vira um ódio, sabe assim? Eu acho que é aí que é o problema. É quando ultrapassa o limite da raiva. Aquilo te cega. Porque eu acho que quem tem raiva. Falou tudo, não, te cega. Não tem a raiva, você fica com raiva e ok. Mas aquele ponto crucial mesmo, te cega. E já não é mais raiva, eu acho. Aí já virou ódio e violência. Aí é ódio. Aí é violência. E aí você extrapola todos os limites que tem. Eu acho que é quando chega nesse ponto que aquela respiração tem que fazer efeito, você tem que oxigenar. Então, mas eu percebo que tem uma coisa importante, né? Até estou me lembrando de um caso recente, assim, de uma criança que eu atendi e que ele chegou, né, não querendo contar para mim, e ele se trancou até, ainda bem que eu tinha uma outra chave lá e consegui abrir, ele se trancou no consultório, ele não queria falar nada. E aí, quando eu consegui e tal, fazer lá com ele, né, essa sessão, aí eu comecei a querer saber o que ele estava sentindo, para ele identificar. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar 2 dicas. Ele começou assim. Aí uma eu já sabia que era tédio, porque ele sempre chega com a coisa do tédio. Aí a outra, ele começou a falar da raiva. Aí eu falei, tá, e como que nós podemos lidar com isso e tal? E aí a gente chegou na indicação principal, que era tudo bem sentir raiva, porque os pais dizem assim, porque ele estava com muita raiva de um primo, por exemplo, ele estava com ódio, e ele falava a palavra ódio, né? E ele se continha de não socar a cara do primo, ele queria socar, ele falava, eu quero bater nele. E ele começou a expressar. Aí eu fui deixando, eu fui dando trela, tá? Você queria bater, e o que você ia fazer com ele? Vamos lá, olha, é segredo pra gente, você não precisa contar nada, porque ele não podia expor que ele tinha essa raiva. E isso é uma criança, então tem que começar com a criança, né? Ele queria. Aí eu falei, tá, então, e aí, como é que você faz? Se você fizer, como é que vai ser isso depois? Todo mundo vê que você socou. Se socar aqui, vai sair muito sangue, porque eu vi que já saiu muito sangue. E aí ele ia imaginando essa situação, né? Até que a gente chegou num consenso que ele não poderia agredir esse primo, porque ele não ia aguentar ver o que ia causar essa violência dele, né? E o que ele poderia fazer sem ele atacar ele, sem ele ficar com aquela sensação de ódio, porque a sensação também não é boa para quem sente a raiva, né? Então eu sabia que ele já fazia Muay Thai, judô. Falei, tá, e quando você faz lá o Muay Thai, você não pode pensar no seu primo, que você está socando o seu primo, né?
Mas eu não tenho o negócio de socar lá. Então você pega um travesseiro. Você não precisa contar para ninguém que é seu primo, que você está socando no travesseiro. Entendeu? Então isso foi assim, eu achei que foi legal, porque ele chegou com uma solução ali. Ele estava liberando de alguma forma esse movimento da raiva. Ele estava fazendo alguma coisa, né? Então isso eu achei que Exatamente, eu aprender a administrar isso. raiva, aprender a administrar o ódio para não gerar uma violência. Então, muitos pais, porque socialmente a raiva é um sentimento ruim. E o que que acontece? A raiva ela é engolida. E ela pode ser engolida como doença, ou ela pode ser, vou usar uma palavra bem forte, vômito, comer, ela pode ser vomitada como violência. Isso. Então, quando a gente não ensina uma criança a administrar a raiva, ela no futuro, ela pode ser um agressor ou uma vítima. Ou ela vai engolir em forma de doença, Exatamente. ou ela vai vomitar em forma de violência para com o outro. Você sabe o que é interessante? Que as mulheres que conversam comigo, a maioria delas relatam, as que têm filhos, que os filhos ficaram agressivos. As que foram vítimas de violência doméstica, os filhos ficaram agressivos. Então, elas são chamadas na escola, elas percebem agressividade entre os irmãos, ela percebe agressividade até com os amiguinhos, porque os filhos, às vezes, eles não veem a violência em casa, porque muitas vezes até o casal já se divorciou, só que eles sentem, né? Porque fica no ar, né? Eles sentem. Fica uma tensão no ar. E aí eles se tornam agressivos. E aí, então, olha o que a violência doméstica causa, né? E mesmo aqui já rompeu o ciclo, né? Ela vai se perpetuando até na vida das crianças, que é o futuro da nossa sociedade. Então, como a gente tem que trazer isso, né? Como a gente vai controlar isso? Como a gente vai desenvolver isso para que o futuro seja mais saudável, para a gente ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Para todos, né? E também a questão de entender a causa da raiva. Está sentindo raiva por quê? Não concorda com o quê? Então, às vezes isso não é valorizado. Sim, porque a criança às vezes não tem voz para os pais, Sim. né? Então, acaba que a criança também sofre uma espécie de violência dos pais, porque é o tratamento de silêncio. A criança não pode falar, né? Então, Ou tem que agradar, né? Sim, Essa coisa também. tem que agradar. Então, isso acho que tem um peso social muito grande, né? Eu acho que tem um peso social muito grande. E falando de consequências, né? Então, o que a criança vê dentro de casa para ela sentir raiva, né? Então, por que ela traz isso dentro dela? Por que ela quer colocar isso para fora, essa raiva, em forma de briga, né? Ou em forma de doença? Né? Então, o que ela está vendo? Então, uma coisa que a gente vê muito nesse mundo, nesse universo da violência doméstica, é que o trabalho, por exemplo, da mulher não tem muito valor, né? Que é o tema do Enem, né? Que é bem interessante. Então, uma frase, né? Você não faz nada, você não trabalha. Então, o homem, ele acredita que porque ele está num trabalho remunerado, Fora da casa, casa, remunerado, porque muitas vezes até dentro de casa, porque muita gente trabalha hoje dentro de casa, mas que ganha dinheiro, né? É o trabalho invisível, como só que é o aí a termo mulher, como ela não é remunerada, ela não trabalha. Então ela ouve isso, que já é uma violência psicológica, aí entra com a violência patrimonial, porque como só ele trabalha, ele também não compartilha da administração com ela. E aí isso gera também uma consequência grave para os filhos, né? Então, quais as consequências que esse quadro da família gera na vida dos filhos, né? Então, vamos pensar na questão psicológica, né? E na questão também jurídica, né? E essa questão do trabalho invisível é bem interessante, que muitas mulheres que não têm nenhum trabalho remunerado, isso é questão até de clínica, elas às vezes têm uma inteligência porque abandonou o trabalho por conta de filhos, para ser mãe, aquela história toda linda e maravilhosa que é contada, e elas acreditam, infelizmente, né? E aí o que acontece? Às vezes o marido traz uma questão do trabalho que ele não sabe como resolver, e é essa mulher que sabe administrar a casa, que tem noção de administração, que ela está acostumada a conviver com o conflito dos filhos,
é ela que dá dá a um ideia aconselhamento. pro marido crescer no trabalho. Um talento E desperdiçado. você vê, muitas vezes. e às vezes numa forma muito simples E elas não de percebem. aconselhar, né? Não, e existe E o aí, ditado, né? Por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, né? É, Não é à toa. não é à toa. Então, elas têm essa dificuldade de perceber esse papel, assim, O de que elas importante papel. que ela exerce. Aliás, que muito é invisível. importante, gente. O papel da mulher dentro da casa, dentro da sociedade, nem dentro só da casa, mas da sociedade, é incrível. Porque é um ser que consegue fazer qualquer coisa que é dado a ela fazer. É para cuidar do filho, ela vai cuidar, é cuidar da casa, ela vai cuidar, é cuidar do marido, ela vai cuidar, é da É profissão. multifunção. Gente, é A incrível. mulher, ela trabalha 24 horas por dia, Ela- porque nem quando os filhos dormem, ela tá tranquila, Não, tá. porque o cérebro dela tá ali ligado, né? Então, ela fica, ela que acorda geralmente, né? Ela levanta para cuidar dos filhos que ficaram doentes e no dia seguinte ela ainda trabalha na casa, cuida dos filhos, cuida da escola, tarefas e da vida social e cuida. A mulher, ela não para, Não né? para. Não para. E aí, às vezes, sofre violência física mesmo, na frente dos filhos. E isso é um gatilho para os filhos, porque eles vêm, eles sofrem. Eles também são vítimas da violência. O pai As pode vítimas o indiretas. pai pode não encostar um dedo, que é muito difícil. Quando o homem é o algoz mesmo, que bate na mulher, que tem esse tipo de perfil, difícil ele não bater nos filhos, né? Bater, que eu digo, não é dar uma chamada mais forte, não, é Violência espancar, mesmo. que é muito diferente uma coisa da outra, Tem né? Então, assim, mesmo que ele não bata, gente, isso causa um machucado tão profundo naquelas crianças que eles não podem fazer nada para ajudar a mãe na cabeça deles. E aí são as dores do futuro, né? E são as dores do futuro. São as dores que eles vão levar para a vida do futuro. que podem Muito ser triste. levadas de duas formas. Eu gosto muito daquela questão, gentileza gera Gera gentileza, violência gera violência. Só que o nosso psiquismo, ele acaba indo para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, um menino que viu a violência doméstica, a violência contra a mulher, ele pode ser, no futuro, um abusador, um agressor ou uma vítima. E aí é que alguns homens reclamam e tudo, está falando só da Lei Maria da Penha, onde que eu fico nessa situação? Porque alguns homens, eles acabam escolhendo mulheres violentas, Controladoras. controladoras, para eles sofrerem também como vítimas. Aquilo que ele vivenciou na casa dele quando ele era criança, E né? ele Então, tem amparo legal. Isso que eu ia te perguntar. Ele tem Esse homem que está sofrendo também, que ele decidiu, eu não quero ser igual ao meu pai, mas ele acaba casando com uma mulher violenta. Porque ele vai querer curar aquela ferida. Porque aquela mulher violenta, ela tem um transgeracional também de violência, só que ela decidiu não ser vítima, ela decidiu ser o quê? A agressora. Então é um problema aí transgeracional. Então, quando é invertido, a mulher que sofreu violência, ela decide, isso é um processo automático, inconsciente, ela decide ser agressora, e quando o homem decide de forma automática, inconsciente, ser a vítima, não ser igual ao pai. Como a lei protege esse homem que passa a ser vítima de uma mulher agressora? da mesma forma que uma mulher agredida. Vai ter que procurar a delegacia, fazer o seu boletim de ocorrência, procurar um advogado. Se não tiver dinheiro, por exemplo, porque às vezes acontece da pessoa não ter condições financeiras, por exemplo, para pagar um advogado, né? Mas aí é pela lei doméstica, não entra nada de Maria da Penha. Não, é a violência Violência doméstica. doméstica, porque Maria Tá da dentro Penha é o de casa, feminino. né? Maria exatamente, porque está dentro de casa e as agressões da violência doméstica é no ambiente familiar, né? Independente do naquela gênero, né? coabitação que existe, independente do gênero. Porque eu Tanto vejo o homem muitos como a homens mulher. sofrerem também.
Então, assim, vá até uma defensoria pública, eu sempre falo, porque às vezes a pessoa fala assim, não tenho dinheiro para advogado, não tenho dinheiro para psicólogo, não tenho dinheiro para nada. Eu não vou nem me... E assim, e tem um grande preconceito, que o homem, ele não quer se expor. A Que mulher, ela já não quer. Eu imagino que para o o homem seja ainda homem mais é difícil muito pior. falar que sofre de violência Por quê? doméstica. Por conta da nossa sociedade preconceituosa e machista. Onde já se viu? Ele? Até mesmo as mulheres machistas, né? As mulheres que são É. nessa, né, que entram dentro do poder. Porque né? aí eu acho que dá a impressão de que ele é fraco. Se ele for denunciar É. de que ele está sofrendo, ele é um homem É. fraco. Então ele não é homem. E você sabe que é engraçado? Porque, por exemplo, quando você vê, às vezes, e isso é triste até, né? Ele acha... Quantas pessoas a gente já não ouviu falar, não sei quem é banana. É. Não sei quem. O fulano. É um banana. Gente, não é um banana. Ele tá naquela postura porque ele quer. E às vezes a pessoa que a outra fala que é banana, às vezes é um cara que é altivo, sabe? Assim, tal, mas que não funciona com a mulher. Com a mulher abaixa a cabeça. E às vezes, Só que o sentimento dele é por legítimo, conta do né? quê? De dependência financeira, muitas vezes. Sim. Então, gente, a mesma coisa que acontece com a mulher, acontece com o homem. Acontece com o homem. Ele também, às vezes, está numa situação de vulnerabilidade financeira. A mulher está num patamar mais alto e tal, e ele não consegue. E aí, com a sociedade machista, ele fica machista, se e ele cobrando fica porque e ele não vai. consegue prover, né? E aí é um terror isso. Para o homem, eu acho que é pior, porque a mulher ainda está se libertando, né? Ainda ela está naquele passo, né? Naquela jornada de vencer mesmo preconceitos, barreiras e tal. O homem não. O homem, ele já chegou, entre aspas, naquele patamar. Ele nunca pode ser visto, na cabeça dele, Como um fraco. como um fraco. Só que aí ele Isso. continua sofrendo, aí entra em questões emocionais, ele também adoece, ele também desloca a dor dele, né? Aí entra por um problema E aí bem também, sério e que os se filhos perpetua. também, porque sempre a gente tá, né? A gente tá falando numa família que tenha filhos. Os filhos também veem aquilo, acaba falando, acontecendo igual a doutora Elisângela falou, que no fim, ou ele vira agressor ou vira vítima, né? Então, e tem casos que, graças a Deus, ele vira um excelente marido, ou aquele filho, né? Tipo, eu não quero nunca passar pelo que meu pai passou e também eu quero ser um ótimo marido, né? Tem as três vertentes e a mulher é a mesma coisa. Porque eu acho, a gente fala bastante de educação, né? Que eu acho que é onde está a solução para esse problema. E a gente pensar, né, na educação, porque a gente fala muito de mulher, 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 mulher. Só que se a gente começar a reeducar os homens também, então, como o agressor, da mesma forma que a gente fala para a mulher, como o agressor ou como vítima, tipo, qual é o papel de cada um na dinâmica dessa violência? O que ele deve fazer, o que é errado, o que é certo, qual é o perfil de cada um? O homem também, por questões culturais, ele pode melhorar o comportamento dele. Né? Então, mesmo os agressores. Sim. Né? Então, eu acho que a gente pensa, vamos conscientizar as mulheres, vamos fazer um grupo, vamos fazer palestra de mulheres e tal. Hoje mesmo eu estava falando sobre esse assunto, mas as pessoas pouco pensam nos trabalhos com os homens. Vamos conscientizar os homens do que eles estão fazendo, né? Porque muitos, eu acho que tem uma perversão que é grave e que a gente sabe que não tem cura, né? Porque personalidade não é doença e não tem cura, né, Elis? Sim. Agora, tem muitos que é questões culturais, que a pessoa, uma vez que ela se abre, né, para melhorar, ela pode prover uma sociedade mais saudável, né? Uma família, um ambiente, um lar mais saudável, né? Exatamente. E assim, essa mudança não vai tirar a masculinidade de ninguém. Porque exato. o que acontece como uma boa sociedade machista que temos aqui? A tendência é pensar isso. Se eu for mais carinhoso, se eu for mais, né, cordato, o pessoal não... Sabe, a masculinidade vai continuar lá, gente. Então, eu acho que tem isso também. E eu acho que tem uma coisa também que precisa ficar bem claro para as pessoas. O machismo, isso já foi falado, mas eu quero repetir. O machismo não é só do homem. Sim.
a mulher também é machista. E a questão é, quando a gente fala que a gente está lutando pela, pela essa questão do machismo, a gente não está falando que a gente está lutando contra os homens. Os homens, às vezes, né, escrevem para mim, eles ficam uns com raiva, outros magoados, porque eles acreditam que eles não são vistos e tudo. Mas, assim, o machismo, quando a gente fala em machismo, a gente não está falando do gênero homem, a gente está falando do comportamento machista. Então, isso que fique bem claro. Que o machista é violento, né? Sendo ele psíquico ou físico, né? Isso é o comportamento machista. E vem machista, de um contexto, né? Também, né? Isso que a gente também tem que entender. Às vezes é um contexto até familiar, que eu me lembro que a minha avó mesmo falava muitas vezes isso, né? Ah, ele é homem, pode, deixa ele fazer o que ele quer. O importante é que ele está provendo aqui na família. Ele é um bom homem, porque ele provê tudo. Então, acho que é um contexto que a gente vai trazendo. São as crenças limitantes, né? Exato. Que aí vão limitando a vida e vão bloqueando novas possibilidades, né? Só que aí... Mas essa atitude, essa atitude dela dizer isso, ela é uma mulher com uma atitude machista. Sim, com né? certeza. Era isso que eu queria trazer. Mas geralmente vem dessas crenças limitantes, né? Por isso que ele se sente fraco e por isso que ele se torna, muitas vezes, a vítima, né? Porque ele é criado por uma mulher machista e que muitas vezes falou que ele era fraco e que muitas vezes, né? Que limitou ele, a crença limitante que veio de gerações, né? Transgeracional, que a Elis falou. Né? Então, eu acho que isso é uma questão muito importante. A gente não pode colocar só a mulher, né, no auge. A gente fala da violência, né? Apesar de que estão nas estatísticas, né? As mulheres são as maiores vítimas. Mas porque né? elas são em maior número, né? Que tem mais... Sim. Então, e também por conta... Então, elas são em maior número na da população, né? Da população. E também por conta desse pensamento machista. Que a mulher é obrigada a se submeter, porque não pode, porque é mulher. A mulher não toma atitude. Sabe assim? Como assim fulano se parou? Ele era tão bom, gente. Daí vem as crenças, né? E a sociedade. Eu me lembro do depoimento da Ana Hickman, que ela falou que quando ela começava a perceber essa dinâmica abusiva e de repente pensava numa separação, vinha todo mundo como um peso contra. Nossa, mas ele tá fazendo isso para te proteger, mas ele... E aí existe essa dinâmica, né, social, que todo mundo entra ali como uma participação e que a vítima, tipo, meio que bloqueia, né? Uma tentativa de calar para ela continuar naquele ciclo. Então, né? aí faz da vítima a vilã, né? Sim. Porque assim, como assim você vai largar dele? Sim, ele é um marido tão bom, né? Então, ou ela uma esposa tão boa, né? Se a gente inverter, exatamente, né? Só que aí, agora vamos pensar nos filhos, né? Porque, por exemplo, a Ana Hickman tem filho. A maioria das mulheres que passam por isso tem filhos, né? E como fica esses filhos, né? Como ficam esses filhos para a sociedade, né? Porque eles vão crescer, a gente já comentou, né? Que ou eles vão ser a vítima ou eles vão ser um abusador. Mas e aí? O peso disso para a sociedade, porque a gente olha muito para o que está acontecendo no dia a dia ali, né? Então vamos combater, vamos pensar em lei, vamos pensar em como a mulher vai identificar, não sei o que lá. Só que as pessoas não costumam olhar para o final do jogo, né? Como vai ser isso amanhã? Como isso está inserido na sociedade? Porque aquela criança que está sendo... Qual o reflexo disso naquela... Sim, né? porque aquela criança que está sendo vítima indireta, porque ainda que o pai violento ou a mãe violenta não seja violento direto com o filho filho está recebendo aquela consequência psíquica, porque a mãe, o pai, o filho é metade da mãe, metade do pai, e também, por exemplo, quando a mãe ou o pai, né, resolve separar, o divórcio. E aí vem aquela questão que a gente já falou, que fala assim em todos os lugares, né? Que o divórcio é muito complicado, que o divórcio ele perpetua várias agressões. E o filho, como que ele recebe tudo isso, né? Porque qual que é a carga que vai para o filho, né? Porque o homem, por exemplo, a gente falou do trabalho invisível nesse programa, né? Da mulher. O trabalho invisível da mulher, ela muitas vezes não tem condição financeira e quando se separa,
Aí a gente entra naquela questão de que o marido comete a violência patrimonial. Só que, e o filho? O filho é a vítima indireta disso, né? E como que a gente vai ter uma base para a gente, uma base emocional e uma base jurídica para a gente conseguir sustentar esse filho com qualidade para que ele não vire uma vítima, um abusador no futuro? Acho que no começo, né, até porque a gente tem que finalizar, eu penso que o começo de tudo é o que a gente falou lá no início, administrar a raiva. Então, se na família os pais não estão conseguindo administrar a raiva, esse é um sinal, independente de ser mulher, homem, menina, menino, é o saber administrar a raiva, que é onde começa tudo. Aí pode gerar todos esses problemas. O tempo está finalizando aqui, então a gente vai às dicas, né? Então, o objetivo era também a gente entender quem tem direito, né, a tudo isso. Eu pensei até nos casais homoafetivos, Sim. que E eles outra, podem buscar também a violência doméstica, se eles forem do gênero masculino, né? É sim, isso mesmo? É isso mesmo. Então, vamos lá, as dicas? Uma coisa muito importante da violência doméstica é que não é só entre casal. Tá? Isso é muito importante. É todo mundo daquela corrente, vamos colocar. São todos os descendentes. Então, por exemplo, avó, irmãos, tios, todos daquele núcleo familiar ali, daquele espaço. Então, isso é muito importante. Precisam morar juntos, né? Precisam morar juntos. Então, aquele avô que é grosseiro com os netos. Mas e aí? Precisa morar junto. Então, vamos supor, eu tenho uma sogra que ela não mora na mesma casa, mas ela me agride. Ela não é violência doméstica. Daí, para que violência entra? A violência não, é violência, mas não seria doméstica, porque precisa ter a coabitação. Entendi. Seria moral, alguma Seria coisa assim, como assédio moral. Moral, Assédio moral. Você nunca vai estar desamparado. A agressão sempre vai estar amparada pela justiça. Ponto. Se mora em outra casa, Exatamente. vai assédio moral. Então, o que acontece? Assim. Ah, mas é aquela sogra que vive muito tempo na minha casa. Eu acho que dá para tentar violência doméstica, sim. Tá. E, Porque ela doutora, conhece toda aquela questão da casa, né? Aquela dinâmica toda. e para aquela pessoa que não tem condição financeira, qual é a dica? A dica é procedimento. Vá até a Defensoria Pública da sua cidade. Se não tiver Defensoria Pública, por algum motivo, vá até a OAB, que é disponibilizado advogados para atender gratuitamente. E dar a orientação necessária. Vai precisar fazer um boletim de ocorrência, vai ter que ter todo o passo a passo. Mas o fato de não ter condições financeiras não vai ser o impeditivo dele procurar os direitos dele. Tá? O AB fornece, sim, advogados e a Defensoria Pública. São os lugares. E outra. Ah, não consegui? Diretamente no Ministério Público. Porque eles também atendem nos fóruns. Então, eu acho bem interessante que se denuncie, gente, qualquer tipo de violência. Nós estamos indo para 2024 e não é possível que a gente não vai conseguir essa transformação, nem que seja passos de formiga, mas eu acho que tem que fazer, sabe? Tem que ter. A dica é essa. Não se calem. Não se calem. Regina, você falou da respiração. Eu acho que seria uma dica maravilhosa ensinar alguma técnica de respiração que a pessoa possa fazer em casa quando ela identificar esse sentimento de raiva e tentar para ela conseguir controlar isso e isso não ir para frente. Tá, então a primeira coisa, às vezes, é ela também deixar um pouco o ambiente que ela tá ali e se recolher um pouco, né? Contar primeiro até 10, isso acho que também é uma dica, porque você não vai fazer imediatamente aquilo, porque a hora que você está contando, você já se desligou um pouquinho, pelo menos, aquilo. E a respiração é observar. Primeiro você observa como você está respirando. E aí você vai ver que você não está respirando para
para relaxar, você está respirando para sobreviver. Então, é aquela respiração curta que ela chega aqui, né? Aí, você observando a respiração é um tipo de coisa que, se você coloca ali um observador, você modifica, né? Assim como a gente modifica pensamentos, se observar o que você está pensando, você vai conseguir também modificar, são coisas que têm o nosso controle. Então, aí você vai respirar para acalmar, você pode sempre, às vezes tem gente que ajuda a conta quantas inspirações você dá e quantas expirações você dá. Então, se você contar 2 inspirações, conta 4 expirações, sempre o dobro. Então, essa é uma técnica que acalma a ansiedade e que ajuda muito. Ah, é maravilhoso. Eu tenho 2 dicas, gente. Para essa questão de identificar os sentimentos, tem um livro infantil que chama Casa de Pedro. Ele foi escrito por uma psicóloga também, e eu achei esse livro maravilhoso. Eu comprei para as minhas filhas e passei a dar de presente para várias pessoas, inclusive adultos, porque eu vejo que muitos adultos eles não conseguem identificar o sentimento que eles têm. Então, nesse livro fala como você vai identificar a raiva, como que você vai identificar o nojo, como você vai identificar a felicidade, como que você vai lidar com esses sentimentos. E é muito bacana, é uma forma muito lúdica e bem simples de entender. Então, eu acho que até os pais que vão ler para os filhos, eles já conseguem absorver muitas coisas. Então, isso tá ali na minha agenda já, e sempre que eu posso dar de presente, eu dou. E eu acho fantástico, acho que vale para muita gente. E uma outra dica para a questão de violência é que quando a gente fala de violência, muitas vezes a mulher, a pessoa está presa em casa, está em cárcere privado, tem essa dificuldade de chegar até uma delegacia e tal. Tem um aplicativo que é o Maria da Penha virtual. Ele não funciona em todos os estados, mas eu sei que ele funciona no Rio de Janeiro e parece que mais 2 ou 3 estados no Brasil. E ele é muito interessante porque a pessoa, pelo próprio celular, ela pode solicitar a medida protetiva sem precisar ir até a delegacia. Então, eu acho que para casos de violência, eu acho que isso é muito importante e bem legal. Sim, eu vou deixar como dica uma reflexão. Qual é a minha reflexão? Você, mesmo sendo mulher, no caso aqui nós somos em mulheres, das mulheres refletirem. Eu sou um machista? Faz uma listinha do que é comportamento machista e começa a observar se você, mulher, tem comportamento machista. Tanto como mãe, como esposa, para a gente trabalhar nessa prevenção da violência como um todo e transformar. Uma transformação, Só né? uma coisa também que eu estou lembrando de uma outra dica para quem não tem condições, por exemplo, de pagar um psicólogo, né? Eu sei que quando eu me formei numa faculdade que tinha uma clínica gratuita, então tem várias dessas, eu sei, a Unip, por exemplo, é uma clínica A PUC também a tem. PUC também tem, várias faculdades têm, é só agendar e começa a fazer uma terapia, então é só mais uma dica nessa condição também, que às vezes não Porque é tem importante condições. buscar as possibilidades, né? Porque eu acho que quanto menor a condição social da pessoa, eu acho que ela fica mais limitada a conseguir se libertar dessas situações, né? Eu acho que a gente trazendo essas dicas para ajudar as pessoas a se transformarem, mesmo aquelas que não têm essa condição, né? Acho que é importante para a sociedade como um todo, né? Porque todo mundo colhe, mundo ganha. todo mundo ganha. Sim. Exatamente. Todo mundo ganha. Gente, maravilhoso, adorei. Obrigada, Regina. Obrigada, Obrigada, Patrícia. Eu que Sim. agradeço, Eu agradeço. amei. Eu acho esse programa incrível. Realmente, ele transforma. A gente planta a semente, né? Vocês começaram esse programa, então plantaram aquela semente e ela tá germinando. E sucesso para vocês, meninas. Muito bacana. Amei participar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Fome de Obrigada, Regina. Fome de transformação, Para quem né? quiser, É um negócio deixa forte. ali uma dica do tema que vocês querem ouvir, que vocês querem que a gente fale aqui, porque a nossa ideia é ajudar as pessoas a transformarem a vida mesmo, né, Elis? Sim.
É isso, gente. Beijo a Até todos. mais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.